Olá pessoal, estou com Walter Teixeira, presidente do Grupo TX, aqui conosco. Obrigado por estar aqui, Walter. Obrigado a você. Walter, qual é a importância da terceirização de serviços de back-office para agência de viagens? Como funciona isso? Como que é a sua visão e a sua experiência sobre essa terceirização? Legal. Bom, a gente já tem essa experiência funcionando lá no Grupo TX faz 6 anos. A tendência é que a gente faça isso para empresas, agências de viagens corporativas, porque a agência corporativa tem uma série de processos de back-office importantes e que tem muito custo e que necessita de especialização. Então, já há 6 anos nós temos 2 grandes TMCs. A gente não descarta o fato de fazer terceirização em bloco para agências que estão no lazer, mas tudo tem um caminho. O nosso caminho começou pelas viagens corporativas. Viagem corporativa é assim: quando você pensa em terceirizar, você pensa em, primeira coisa, a parte de faturamento. Então, assim, o hotel, que é o grande segmento, fatura para as agências, milhares de faturas todo mês. Lá na TX chegam mais ou menos umas 2, 3 mil notas fiscais por dia, dessas 2 grandes TMCs, mais um serviço que eu tenho internamente. Essas faturas precisam ser checadas, conferidas, ver se está de acordo com o voucher que foi emitido. São serviços que não são core business da agência, são serviços que são de retaguarda, de suporte, mas que dão um trabalho danado, principalmente se você não administra bem esse fluxo, né? Então, esse processo. Nós criamos lá um processo onde as agências têm um SLA e a gente trata isso na documentação. Depois de você conferir o voucher e a fatura que chegou, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Aí você tem que retrabalhar um pedaço delas que não estão adequadas. A gente faz o trabalho de contatar os fornecedores, acertar aquela diferença, aquele erro eventual que houve, e aí a gente vai para o lado de contas a receber, que é refaturar tudo para os clientes, no prazo certo, no prazo acordado, com a tarifa certa, assim por diante. Então, tem um fluxo operacional que vai ter uns 12 macro processos que tem que ser muito bem executado, e é onde a agência, normalmente, ela se perde porque não é o core business dela. Ela tem que operar, saber se relacionar com o cliente, dar uma experiência positiva para o passageiro, assim por diante. Então, a gente mexe nesse fluxo. Eu diria que a importância, esse é talvez um dos principais, se não o principal, custo de uma agência corporativa. Entregar esse serviço para alguém que vai se dedicar e vai ter processos próprios e vai ter organização de documentos e tudo mais, é uma coisa de difícil decisão, porque faz parte da agência hoje em dia, né? Mas que traz 2 benefícios muito grandes. O primeiro é uma redução de custos. A gente consegue fazer com a escala uma redução de custo, na prática, bem interessante. O outro é trazer qualidade para o processo, que é o que encanta muitas agências. Via de regra, quando a gente fala com o mercado, a gente pergunta assim: bom, qual o custo que você tem para faturar? E esse dado não é um dado muito fácil de extrair, porque tem custos diretos e tem custos ocultos. E os custos ocultos são de difícil percepção. Então, não é um caminho fácil, é uma decisão difícil, bem trabalhada, tem que compartilhar muitas das informações, mas tem sido uma coisa bastante interessante, eu acho que para os 2 lados. E é um grande benefício para a agência de viagens? É um grande benefício para a agência de viagem. Nós estamos interessados também em expandir esse serviço para hotéis e para locadoras, porque esses que fazem a primeira fatura. Então, se a gente estiver no mesmo momento, no mesmo espaço físico, com os mesmos processos, a gente vai conseguir jogar o custo bem para baixo. Essa é a nossa visão de futuro. Obrigado, Walter. Obrigado a você. Obrigado a vocês e até breve. Tchau. Tchau.